Então, deixa eu dar boa noite de novo, para ficar gravado aqui no vídeo, que a gente já ia começar aqui antes. Então, a gente vai iniciar nosso encontro hoje, como sempre, né? A gente vai fazer as nossas preces, preces iniciais, que seria a prática de os preliminares, assim, e combinando com a pequena Guru Yoga. E a gente vai fazer a meditação hoje, que é a meditação que vai ser a principal nessa etapa agora que a gente está entrando, né? Nas instruções explícitas da prática principal, que é tomar a mente como caminho, a mente impura como caminho, ou estabelecer a mente em seu estado natural. E que vai nos conduzir até Shamatha, né? É a partir dessa prática que a gente vai realmente acumular os 4 tipos de atenção plena nessa abordagem que o Dujon Limpa traz para nós. Essa abordagem de Shamatha, Hoje né? vai ser um grande desafio para mim, viu, Flori? Sim, Porque o carnaval. carnaval aqui está correndo solto. Então você considera como um som que está fluindo e você não se engaja, né? É uma aparência que você. Aqui a prática de hoje, eu vou trazer uma condução do Lama, a gente vai fazer com ele. É uma prática pequena, de 15 minutos. Ele conduziu no primeiro retiro online, assim que se instalou a pandemia, que foi a segunda parte do Tantra Vajra, que ele deu no SEB aqui, Caminho do Meio. Mas foi online. Então as práticas ficaram mais curtas, ficaram 15 minutos. E essa é exatamente a que ele traz tomando a mente como caminho, que é exatamente a prática que a gente vai começar agora a desbravar no nosso texto, né? A gente vai ter a oportunidade de fazer muitas outras conduções do Lama nessa prática. A gente vai fazer algumas outras que vão nos ajudar de novo, no meio do caminho, enquanto a gente está estudando, porque ele vai, agora, né, nessa fase do livro, ele vai começar a abordar os indivíduos comuns, como nós, que não conseguiram atingir chama tá lá com os 21 dias. Então a gente vai praticar isso, a gente tomar a mente impura como caminho. E aí ele vai aos poucos mostrando a prática, mas ao mesmo tempo falando de todos os obstáculos, os sinais. Então vai ser meio. Ele vai apresentar de forma profunda, assim, esse caminho, né? E a gente vai também fazendo um. Eu vou usar o retiro de 2019, como eu disse a vocês, talvez na próxima terça a gente vai ver um outro vídeo do retiro de 2019. Nós vimos o vídeo 11, né? E agora a gente vai ver o vídeo 12, que é exatamente ele explicando essa etapa que a gente vai estar aqui no livro, né? Que é uma etapa muito importante, né? Que aí eu acho interessante a gente ouvi-lo, aproveitar que ele deu o ensinamento, a gente escuta, a gente não só lê o livro, mas a gente escuta esse ensinamento mais recente, que foi de 2019. Né? Então é mais rico, mais fresco, né? Então a gente vai fazer isso, tá bom? Então hoje a gente vai fazer as preces e fazer uma prática guiada com o Lama, tomando a mente pura como caminho, que é a nossa prática principal daqui pra frente, assim, né? Tá bem? Então tá. Vou fechar os microfones por enquanto. E aí a gente segue com as preliminares primeiro. Então, queridos, pode dar aquela uma respiração profunda, deixando a nossa consciência inundar o nosso corpo, soltar as preocupações, se colocar completamente presente no nosso encontro. E a gente começa o nosso encontro, antes da nossa prática de shamatha, que a gente vai fazer hoje. A gente começa refletindo, né, sobre o contexto da nossa prática, sobre a nossa motivação. A gente vai aqui, né, com esses ensinamentos iniciais, a gente vai desenvolvendo essa inteligência que o Lama vai explicar para nós, a importância dela quando a gente estudar com a G, a inteligência conativa. Nossa intenção é muito importante no processo. É um contexto da prática, por que nós estamos praticando, é muito importante. Então a gente começa brevemente se lembrando, né, dos 4 pensamentos que transformam a mente, essa contemplação profunda da nossa condição, do nosso potencial. Potencial nosso, de todos os seres que têm uma mente. Então a gente lembra que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Nos alegramos com a nossa vida humana preciosa, porque nesta vida, ao longo de tantas vidas que a nossa consciência já produziu, agora nós reunimos muitas condições favoráveis para o caminho de transformação.
Por isso a nossa vida humana preciosa, em especial porque a gente encontrou o Dharma, os nossos professores, o Dharma vivo, nossos professores compassivos, nos ajudando no caminho. Então nos alegramos. Mas aí a gente lembra que todos que nascem, tudo que surge, estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Tudo muda ou se transforma completamente. Nós cuidamos, aproveitamos cada momento como um momento de prática. A gente simplifica a nossa vida, a gente não perde tempo. A gente se prepara para as mudanças, em especial para a nossa morte. O saco preto que a gente brincava há pouco. Sabendo que a morte é uma passagem, que a consciência tem uma continuidade. Então a gente se prepara. Muito importante a gente estar preparado para esse momento. Como para todos os momentos, todas as mudanças que ocorrerem na nossa vida, aqui e agora. Aí a gente lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente começa a compreender de forma mais profunda, cada vez mais profunda, o karma, a natureza interdependente das causas e condições. Muitas causas e condições se reúnem para que um resultado aconteça. Então a gente cuida daquilo que está sob nossas mãos, sob nosso poder, nossas ações em corpo, em fala, em mente, buscando nos conectar com ações virtuosas e evitar ações não virtuosas, que nos afastam do caminho, que trazem prejuízo a nós e a todos os seres. Por fim, a gente lembra que a natureza contínua dos 3 reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. A gente cada vez mais aprofunda a compreensão da natureza do sofrimento. É fácil a gente ver o sofrimento do sofrimento, mas a gente não é fácil perceber o sofrimento da mudança e o sofrimento todo pervasivo, que é mais sutil ainda, que é o sofrimento que nós vivenciamos pelo simples fato de não reconhecermos a nossa verdadeira natureza. Não reconhecermos a natureza da nossa mente, de como ela constrói a realidade. Por conta disso, a gente vive... A nossa mente opera a partir da ignorância e da delusão, criando a separação da experiência, o autocentramento, as ações não as aflições mentais, ações não virtuosas, o sofrimento decorrente. E a gente perpetua a roda do Sansara, enquanto a gente está operando com avidya e delusão, não reconhecimento e com apreensão incorreta da realidade. Ao nos recordar disso, ao aprofundar nossa compreensão desses ensinamentos, é natural surgir em nós uma energia clara de renúncia a essa inteligência limitante do Sansara, da ignorância e da delusão. E a gente se dirige para realmente buscar um caminho de transformação verdadeira. Vamos recordar disso, surge em nós essa aspiração. Possa minha mente voltar-se para o Dharma sagrado, para a verdade. E a gente olha ao redor e vê que essa é uma possibilidade para nós e para todos os seres que têm uma mente, principalmente os seres que a gente estão mais próximos de nós. E aí surge em nós também essa aspiração de ajudá-los, de que eles tenham a felicidade em suas causas, que é a lucidez, que eles estejam livres do sofrimento e de suas causas, que é a ignorância e a delusão, que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento, que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes, ou seja, que encontrem a paz da lucidez. Então, assim a gente renova nossos votos de refúgio bodhicitta. A gente, então, renova o nosso voto de realmente querer transformar a nossa mente para poder ser de ajuda verdadeira aos seres.
no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chodam saki choknam lam janchu bardu dani kyapsu chi dagi jinso gi pesonam kim drola penchi sangye druparsho Sangye chodam saki choknam lam janchu bardu dani kyapsu chi dagi jinso gi pe sunam kim drola penchi sangye druparsho. A gente pode lembrar que a nossa fala está ligada à nossa energia. É interessante que quando a gente entoa os mantras e faz as preces, a gente consiga colocar a gente consiga expressar isso na nossa voz, porque a gente vai estar trabalhando com o corpo sutil também, quando a gente faz as preces. Então agora a gente evoca a presença e as bênçãos de Guru Rinpoche, para que a gente possa, com esse nosso estudo, com a nossa prática de hoje, que muitos obstáculos possam ser removidos, obstáculos externos, internos e secretos, para que a gente possa reconhecer a nossa verdadeira natureza da nossa mente, de toda a experiência, que é inseparável da verdadeira natureza da mente de todos os Budas, de todos os seres. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi, está cercado por uma hoste de muitas daquins. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgenyu Genu Jansam Pema Gesardam Polam Yatsen Chagenu Drunye Pema June Jisudram Kurdu Kandro Mampe Kor Keki Jesudadrukim Jenge Loptir Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum Orgenyu Genu Jansam Pema Gesadum Pulam Yatsen Chaginu Drunil Pema June Jesudra Kurdu Kandro Mampekor Keki Jesudadruki Jenge Lapchi Shesu So Guru Pema Siddhi Com as bênçãos de Guru Rinpoche, toda a linhagem, com a nossa aspiração sincera, nossa mente aberta e coração aquecidos, a gente então reconhece que o refúgio final é perfeitamente completo em nós, pois a nossa mente é a natureza de Buda, iluminada desde o início. E com esse reconhecimento, com essas bênçãos, Guru Rinpoche alegremente vem para o topo da nossa cabeça, se dissolve em luz, desce pelo nosso canal central e repousa em nosso coração. Recebemos as bênçãos de reconhecer que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche se tornam inseparáveis, como água derramada na água, ou como espaço fundindo-se com espaço. A gente sente esse calor, esse reconhecimento.
E é desse lugar, então, com essas bênçãos, que a gente vai fazer a prática de hoje. Então, queridos, eu convido vocês a encontrar uma posição confortável. A gente vai seguir direto para a prática guiada com o Lama Alan. Podem ficar à vontade com seus vídeos, desligar os vídeos, fiquem numa posição. A gente vai ouvir uma prática guiada de 15 minutos, tomando a mente impura como caminho. Bem? Aí depois a gente conversa um pouquinho. Time to let all those seeds of teachings, all these words of the Lekbon Vajra, come and settle in your mind stream. Agora é o momento de deixar que todas essas sementes, todas essas palavras do Vajra nascido do lago se estabeleçam no seu fluxo mental. Vocês estão sentindo o volume baixo? É porque o volume está um pouco mais baixo. Vocês vão ter que aumentar um pouquinho aí no de vocês. Eu vou colocar no máximo aqui, mas é porque o som mesmo do retiro está todo no máximo aqui. O áudio está todo no máximo para mim, tá certo? Então aumentem um pouquinho o volume de vocês ou usem um headphone, se vocês tiverem. Tá? Vamos lá então, vou começar. Deixa eu preparar aqui, voltar para começar. Tá no máximo aqui, tudo meu tá no máximo. Time to let all those seeds of teachings, all these words of the Lekbon Vajra, come and settle in your mind stream. Agora é o momento de deixar que todas essas sementes, todas essas palavras do Vajra nascido do lago se estabeleçam no seu fluxo mental. And cultivating bodhicitta as your motivation, settle your body, speech, and mind in the natural state. E cultivando a bodhicitta como motivação, estabeleça o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais. And now with the preparation of these various methods of mindfulness of breathing, to soothe and calm your body, your prana system, your mind, now we may be ready to enter the principal practice of phase one, of taking the mind, the impure mind, your mind, as the path. E agora com essa preparação que acalma a mente, tranquiliza a mente, dada pelas práticas de atenção plena à respiração, que acalma o corpo, o sistema de prana e a sua própria mente,
Nós podemos então estar preparados para a primeira fase dessa prática de estabelecer a mente impura, a sua mente, como caminho. To enter into this practice, it's imperative to know how to rest your awareness right where it is, so that it remains in stillness, relaxed and clear, holding its own ground. E para entrar nessa prática é imperativo que você permita que a consciência fique no seu próprio lugar, iluminando a si mesma, sustentando-se em sua própria base, quieta. So when your awareness is still, you must know that it is still. Então, quando a sua consciência está quieta, você precisa saber que ela está quieta. You must know the reference of the terms luminosity and cognizance as the defining characteristics of your own awareness. Você precisa conhecer os referentes das palavras luminosidade e consciência como características que definem a sua própria consciência. And rest there, releasing all grasping, all objectification. Just rest there. E você então repousa, soltando toda a objetificação, toda a fixação e apenas repousando. And in resting there, you withdraw your awareness, your attention from all the 5 physical domains of sight, sound, smell, taste, and touch. Withdraw right into the mental domain, single-pointedly. E repousando, então, você recolhe a sua atenção, sua consciência de todos os 5 domínios. Da visão, do cheiro, do sabor, dos sons e das sensações do corpo. Você recolhe a consciência unifocadamente para a própria consciência mental. Of course, appearances will still arise. Your eyes should be partially open, your gaze vacant. É claro que as aparências vão continuar surgindo. Seus olhos devem estar ao menos parcialmente abertos, com o olhar solto no espaço à sua frente. Of course, visual appearances continue to arise. Então é claro que as aparências visuais vão continuar surgindo. Sounds will manifest. Os sons vão continuar se manifestando. Tactile sensations will be experienced. As sensações táteis vão continuar sendo experienciadas. But don't deliberately focus your awareness on any of these sensory fields. Mas não foque a sua atenção deliberadamente em nenhum desses campos sensoriais. When they arise, let them arise, but with no interest. Eles surgem, deixe-os surgir, mas sem dar nenhum tipo de interesse. Draw your awareness right into itself. Recolha a consciência para si mesma. Vividly, explicitly being aware, of awareness itself. Vividamente, explicitamente consciente de estar consciente. And now from that stillness, that self-knowing stillness of awareness, peripherally, be aware of the appearances arising in the space of your mind, purely mental appearances. E dessa quietude da consciência, perifericamente, tome consciência de tudo que surge no espaço da mente. You may be aware of discursive thoughts, of chit-chat, mental commentary. Você pode tomar consciência de pensamentos discursivos, de diálogos mentais. You may be aware of various types of mental images. Você pode tomar consciência de vários tipos de imagens mentais.
So whatever appearances arise in the space of your mind, simply be aware of them, note them, without labeling them, without identifying with them, without reifying them. Just simply be aware of them. Seja qual for o tipo de aparência que surgir na sua mente, apenas tome consciência dela. Note, sem se identificar com elas, sem nomear, apenas notando qualquer aparência que surgir no espaço da sua mente. Without evaluating them as good or bad, likable or unlikable. Just be aware of them. Sem avaliá-la como boa ou ruim, como agradável ou desagradável, apenas notando, tomando consciência delas. And whether these appearances last for a long time or short, whether they're pleasant or unpleasant, coarse or subtle, virtuous or non-virtuous, however they may be, just let them be. Just be aware of them. E sejam essas aparências de longa ou curta duração, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, sejam elas virtuosas ou não virtuosas, deixe que elas sejam como são. Apenas note. Without trying to alter them, terminate them, or perpetuate them. Just let them be. Sem tentar modificá-las, acabar com elas ou perpetuá-las. Deixe apenas que elas sejam como são. Gyurjum Limba gives the analogy of a cowherder having his herd of cows and yaks grazing out over a vast plain and simply watching them, but without identifying with them, without trying to control them, without doing anything to them at all. Just observe them. So with your thoughts, like the cowherder observes the herd of his thoughts, so observe the herd, the assemblies of your thoughts. Gyurjum Limpa nos dá a analogia de um pastor que simplesmente observa o rebanho pastando, sem tentar controlá-los, sem tentar fazê-los fazer qualquer outra coisa, apenas observando. E nós fazemos a mesma coisa com os nossos pensamentos. Nós somos os pastores do rebanho de pensamentos na nossa mente. Apenas observando os pensamentos, sem controlar, sem modificar, sem fazer qualquer coisa, apenas observando. And clearly, experientially, distinguish between the stillness of your awareness and the movements of thoughts. E distingo então claramente a diferença entre a quietude da sua consciência e o movimento dos pensamentos. And let's practice for the final few minutes in silence. E nós praticamos pelos próximos minutos, então, em silêncio.
gentilmente, mexendo o corpo, trazendo a atenção aqui para o nosso encontro. Uma condução curta é essa, e foi uma condução que ele fez, né, pela internet, assim, o som dele estava meio ruim, que ele estava usando aqueles microfones sem fio. A Jane conseguiu escutar um pouco, mas a gravação não ficou legal, assim, né? Mas aí, algum comentário sobre a prática, a condução da prática? Eu tenho ela aqui, eu já coloquei lá na nossa pasta do Drive. Você entrando lá no Linktree do grupo de alunos do Lama Long Wallace, Linktree, aí tem materiais de estudo, aí vai ter a pastinha do Dharma Tolo e pastinha do Aquietando a Mente. Aí na pastinha do Aquietando a Mente, tá lá umas coisinhas, tem a meditações conduzidas, já botei lá, é a número 23. Eu tô numerando assim, as que eu tô colocando lá, não. Então, eu tenho ela aqui, só pra gente olhar, então, fazer um comentário em cima já do texto que eu transcrevi. Espera só um minutinho. Aqui, então, tá número 5 aqui, porque no retiro é a quinta prática do retiro de 2020, né? Mas lá na nossa sequência eu salvei como número 23. Chama-ta Tomando a Mente Impura como Caminho. E então, ele começa, né? Como ele vinha dando ensinamento, e como foi um ensinamento condensado, ele deu muito ensinamento antes de fazer a prática. Ele diz, né? Agora é o momento de deixar todas as sementes desses ensinamentos, todas as palavras do Vajranasi do Lago se estabelecerem em seu fluxo mental. Então, ele tinha falado muito, ele estava deixando para fazer no final do dia, assim, a prática, né? Aí ele pediu para a gente, então, aquietar ali, né? Tudo que ele tinha falado. E aí, cultivando a bodhicitta como a sua motivação, estabeleça o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais. Então, sempre se a gente lembrar qualquer prática que a gente for fazer, principalmente as práticas de shamatha, que a gente faça desse lugar, desse coração aquecido, não como uma simples prática de cultivar a atenção, mas a gente está sabendo que está dentro do contexto do caminho da iluminação. Então, a gente está fazendo com esse propósito, né? E a iluminação para quê? Para a gente ajudar os outros a se iluminarem também, porque não vai ter outra coisa para fazer na vida. Então, esse é o contexto da motivação bodhicitta, né? Então, a gente sempre estabelece essa motivação. E aí, como sempre, a instrução principal que o Lama sempre começa as práticas é estabelecer o corpo, a fala e a mente, seus estados naturais, como uma preliminar para a prática. O corpo relaxado, quieto e vigilante. A fala, experimentando o silêncio externo, que é fácil, a boca já está fechada, mas principalmente o silêncio interno da mente. Que aí a gente aproveita, a gente faz isso deixando a respiração seguir o seu ritmo natural para a gente, digamos assim, equilibrar o nosso sistema nervoso, o sistema prânico, que atua no sistema nervoso, que atua na própria energia que movimenta a mente, que é a energia cinética da mente, que faz com que a mente fique esse narrador interno, né, que não para. Então a gente aproveita a respiração para estabelecer a fala no seu estado natural de silêncio, a fala interna principalmente, soltando todos os conteúdos da mente na expiração. Então, essa é uma forma que a gente faz como uma preliminar. A gente solta tudo que a gente estava falando, a gente chegou, estava pensando em fazer. Agora a gente aproveita, como o Eric fala, né? Dá um suspiro gentil e experimenta uma pausa ao final da expiração. Silêncio, solta tudo com a expiração. E deixa a inspiração fluir naturalmente. Então, a partir dessa conexão com a respiração, a gente pode ajudar a silenciar essa fala interna da mente. Esse narrador interno. E aí, estabelece a mente em seu estado natural, que nessa fase preliminar é deixar a mente relaxada, quieta e clara no momento presente. Sem estar se preocupando, antecipando coisas. Então, né, com expectativas ou com medos. A mente está aberta, clara no momento presente. Então essa é a condição básica para a gente começar então a prática. Aí ele fala, e agora com a preparação desses vários métodos de atenção plena e respiração, porque nesse retiro ele deu toda aquela sequência que a gente fez aqui
fez aqui logo no início do nosso estudo. Atenção plena à respiração no corpo todo, atenção plena à respiração no abdômen, atenção plena à respiração nas narinas e a abordagem Dzogchen da atenção plena à respiração. Então, nesse retiro ele deu essa sequência e agora ele estava pegando ele disse, então, uma vez que você já tem essas técnicas de como, né, aquietar a fala interna da mente com a atenção plena na respiração, que ajuda a centrar a atenção, agora ele diz, né? Então, e agora com a preparação desses vários métodos de atenção plena na respiração que tranquilizam e acalmam o seu corpo, o seu sistema prânico e a sua própria mente, talvez agora pode ser que você esteja pronto para entrar na prática principal da fase 1, que é de tomar a mente impura, a sua mente, como caminho. Então, lembra quando ele, no livro A Revolução da Atenção, só para a gente voltar aqui, no livro A Revolução da Atenção, porque ele explica os 9 estágios do caminho de Shamatha, tradicionalmente, esse caminho de Shamatha todo é usando a respiração como objeto de atenção, para desenvolver a atenção. Mas o Lama, quando ele fez quando ele trouxe os 9 estágios no Revolução da Atenção, ele sugere que os 4 primeiros estágios a gente use a respiração como foco, nessas 4 abordagens. Depois, a partir do 5º e 6º estágio, 5º, 6º e 7º, ele sugere que a gente mude a prática para Shamatha com foco na mente, estabelecendo a mente em seu estado natural, que aí a gente já tem um certo domínio da atenção, a atenção começa a se pacificar, usando a respiração como foco, e aí você prepara melhor para as práticas de desenvolver a atenção com foco na mente, que é mais difícil, certo? Que foi exatamente o caminho que ele propôs para a Revolução da Atenção. Para a gente cultivar a Shamatha usando os 3 métodos. A atenção plena na respiração, os 4 primeiros estágios de Shamatha, depois estabelecendo a mente em estado natural, o estágio 5, 6 e 7, e o estágio 8 e 9, e o 10, que seria a culminância, ele sugere as práticas de atenção plena à consciência, iluminando a própria consciência. Então, consciência da consciência. Então, foi um caminho que ele adotou no Revolução da Atenção, que é muito interessante. E, né, quem sabe mais à frente a gente estuda esse livro, é muito rico esse livro. Né? E é um caminho que a gente pode tomar. Para quando a gente estiver treinando, realmente for fazer um retiro, ou for fazer uma prática mais intensa, a gente comece usando a respiração como foco, depois tomando, né, a mente como caminho, que vai ser a prática principal aqui. Porque, na verdade, a culminância vai ser repousar na quietude da consciência. Vai ser o primeiro estágio da nossa prática aqui, nessa abordagem de Dzogchen, vai ser atenção plena unifocada, que corresponde mais ou menos ao 7º estágio dos 9 do Revolução da Atenção. Atenção plena unifocada, que é quando você simultaneamente está repousando na quietude da consciência e meio aos movimentos da mente. Simultaneamente. Esse é unifocado, quer dizer simultaneamente. E o Lama vai explicar no próximo vídeo que a gente vai ver, que está bem didático assim. Então, o caminho todo vai ser depois a gente repousar na própria consciência, porque a gente vai chegar aonde? Na consciência substrato. A gente vai chegar na consciência substrato, que é o atingimento de Shamatha, né? Entende? Então, naturalmente, o caminho vai nos conduzir a repousar na experiência da consciência. Claramente, mas sem ser uma experiência fechada, uma experiência aberta, que assim, expansiva, porque a gente vai entrar em contato com o Rigpa, principalmente, que é a expansão livre de objetos. É toda a nossa experiência. E o Rigpa é a experiência completa, de abertura completa. Né? Então, é mais ou menos o caminho assim, que a gente vai fazer. Não é uma atenção que a gente vai estreitar e focar assim, algo. Sempre com essa experiência de encontrar agora a experiência da consciência, da quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. Então, vamos voltar lá para a instrução, só para a gente começar a se familiarizar, porque a gente vai ver muito essa instrução daqui para frente, certo? Não essa exatamente aqui, porque a gente vai usar várias, que ele já fez em várias. Cada retiro que ele traz, essa prática, ele traz uma nuance, aí eu vou aproveitar e usar várias, né? Aqui, estou usando essa aqui de 2020, né, do SEG. Então ele vai dizer, então agora com a preparação desses vários métodos de atenção plena respiração, que tranquilizam e acalmam o seu corpo, seu sistema prânico e a sua própria mente, talvez agora pode ser que você esteja pronto para entrar na prática principal da fase 1, de tomar a mente impura, a sua mente, como caminho. Para entrar nessa prática, é imperativo saber como repousar sua consciência
exatamente onde ela está, de modo que ela permaneça em quietude, relaxada e clara, sustentando a sua própria base. Então você precisa, para você entrar nessa prática, a gente vai ver no próximo vídeo, que ele vai, na verdade, no finalzinho do texto de hoje que a gente vai ler, ele vai dizer, antes de tudo, para você realmente conseguir fazer essa prática de tomar a mente como caminho, a mente pura como caminho, você precisa primeiro claramente de discernir a quietude da consciência, claramente, dos movimentos da mente. Lembra? Ele vai dizer isso. Então ele sempre vai começar. Você precisa, para entrar na prática, você precisa reconhecer a experiência da quietude da consciência. Certo? Então você consegue repousar na consciência exatamente, encontrar essa experiência. Ele vai dizer, quando sua consciência está quieta, você precisa saber que ela está quieta. Então você precisa reconhecer a experiência de estar consciente. Do que é essa experiência de estar consciente. Você precisa saber qual é o referente dos termos, porque a gente sabe que as duas qualidades da consciência, que até a G, quando traduziu, ela falou luminosidade e consciência. Na verdade, ela falou luminosidade e cognoscência. Então, aí ele diz, você precisa saber qual é o referente dos termos luminosidade e cognoscência, que são as qualidades dessa consciência, da nossa consciência. Aquilo que estar consciente é o quê? O que é estar consciente? Se pergunte e veja diretamente na sua experiência. É estar vendo, é estar ciente de algo, né? Seja da própria consciência simplesmente, ou a consciência ilumina, sempre a consciência estando consciente de si mesma, ou a consciência estando consciente de algo. Ou seja, ela ilumina e sabe. Por exemplo, a vela ilumina. Você está no assento num quarto escuro, acende uma vela, há a experiência de ver, né? No sentido assim, de iluminar, de fazer surgir aparências. Mas a vela não tem cognoscência, não sabe. A consciência sabe que está iluminando, certo? Então é nesse sentido. Então você tem que conhecer a experiência da consciência. E aí ele diz, conhecer diretamente esses dois termos, que são as qualidades da consciência, luminosidade e cognoscência, que são as características que definem a sua própria consciência. E repouse aí nessa experiência, soltando toda a fixação, toda a objetificação. Apenas repouse aí, nessa experiência de luminosidade e cognoscência. Aí quando ele diz assim, fique com os olhos abertos, né, repousando, ele vai dizer, né, os olhos parcialmente abertos com o olhar solto à sua frente, a nossa tendência, quando a gente abre o olho, é o olho pousar em algo, né? Então, eu lutei muito, eu luto ainda, quando eu quero ficar nessa condição de estar relaxada, presente, com o olhar solto, mas atenta à experiência da consciência. Então, naturalmente, meus olhos, como se eles olhassem, buscassem não olhar algo fora, mas olhar a se recolher para dentro. Então, vocês vão ter que encontrar a forma de repousar esse olhar. Entendeu? Porque a tendência dele é querer ficar passeando por algum objeto. Ou a gente foca num objeto específico para parar ele ali, mas a sensação é de que a consciência está ali olhando aquilo, não está olhando ela. Então, a gente meio que solta esse foco. Não precisa, o olho não precisa ficar em nenhum foco. E não é fácil, porque nosso olho está treinado para focar alguma coisa. Então, a gente vai sentir uma perturbação no nosso olhar nessas práticas de olhos abertos, um pouco. Quando a gente está tentando estar presente assim, aos conteúdos da mente, mais sutis, né? Então, é difícil um pouco, porque a gente vai lutar um pouco com essa experiência, assim, né? A minha sensação é de que meu olho tá recolhido, tá querendo se recolher, assim, para dentro. Não é? Aí a gente tende a forçar o olho, não é para forçar o olho para dentro. Então a gente vai lutar um pouco, vai ser um pouco... Quando a gente estiver acumulando mais tempo de prática, né? A gente vai sentir um pouco aí, uma dificuldade com os olhos, né? Mas é importante que a gente mantenha então abaixo o olhar, mantenha assim uma atenção na direção do nariz, assim. Não olhando para o nariz, mas na direção, que aí fica mais
Aquele olhar, é que a gente diz assim, quando a pessoa tá com o olho duro, meu assim, sem olhar, olhando, mas sem olhar, né? Um olhar parado, assim, olhando sem olhar, né? Então vamos ver. Então aí, voltando para a condução da prática, né? Eu tô só aqui lendo agora a condução como um ensinamento, né? Então ele vai dizer, então repouse aí nessa experiência, soltando toda a fixação, toda a objetificação. Apenas repouse aí, na luminosidade e cognoscência da consciência. Nessa experiência de experienciar. E repousando nessa experiência, você recolhe sua consciência, sua atenção de todos os 5 domínios físicos: visão, som, cheiro, sabor, tato. Recolha sua atenção diretamente e unifocadamente para a consciência mental. Ou seja, ele diz, observe apenas, deixe que a sua atenção repouse apenas nesse domínio da mente, da consciência mental. Que a gente já viu que não está em nenhum lugar especificamente, não está dentro da cabeça, não está atrás dos olhos. É esse espaço sutil da mente, né? Às vezes é claro que as aparências vão continuar surgindo dos outros, né, sons, formas, sensações, mas seus olhos devem estar ao menos parcialmente abertos, com o olhar solto no espaço à sua frente, porque ele esqueceu de falar isso logo no começo, ele lembrou aqui, mas ele diz, então é claro que as aparências visuais continuarão surgindo, os sons vão continuar se manifestando, as sensações táteis vão ser experienciadas, mas não foque a sua atenção deliberadamente em nenhum desses campos sensoriais. Eles surgem, porque a gente não vai estar em samadhi perfeito, eles vão surgir, mas não tem nenhum interesse por eles. Se algum deles roubar a sua atenção, como a Cris falou, que tem som alto, porque na hora você já estava ali pensando sobre o som, a música, não sei o que, você simplesmente relaxa, solta aquela tensão, deixa a consciência sair, né? Soltar aquilo que prendeu a atenção e volta, veja É que apenas o som como som. Oi. mas é duro, porque como é bem É, alto é, e as músicas são atrapalha conhecidas, muito. você acaba falando a letra É junto. difícil, difícil. O som realmente é muito difícil. Barulho próximo de quem está meditando, assim, que tenta realmente quem tentando aquietar e aprofundar a prática, é bem perturbador mesmo. É bem perturbador. Mas aí você tenta usar o som como a prática, né? Fora que eu lembrei da Ana. Nossa, teve É. uma hora que eu me percebi com raiva, Uhum, porque é um barzinho que tem aqui que está fazendo um alvoroço, é. fora os blocos, né? Então Uhum. eu me peguei uma hora e falei, não, então deixa estar como é, tem que Isso, aceitação de isso. como é. Solta, deixa, imagine, veja tudo isso como as aparências, os sons como eles são, apenas sons. Quando a gente se irrita é porque a gente viu, a gente já surgiu uma identidade, a gente já se prende, fixou o som, a música daquele, né, o bar, o dono do bar, a gente já criou uma história. Aí a gente já, pronto, já fixou. Mas se a gente soltar essas fixações, a gente vai ver que a gente pode entrar no samadhi com a confusão aí. Pode entrar no samadhi. É só porque é mais difícil a gente soltar, porque a gente realmente vai estar sendo acendidas as nossas marcas kármicas, né? De fixação. Mas é possível soltar. E você pode fazer isso como prática. Quando a pessoa não tem alternativa, que tem vizinhos assim que são permanentes, né? A pessoa tem que mais é que soltar e usar isso como prática. Aí a pessoa tem uma liberação muito profunda, com certeza, né? Porque as condições são mais adversas, né? Então, se a pessoa superar, uau, avançou muito. Então, ele vai dizer, então, simplesmente, elas vão surgir as aparências. Né? Mas deixe-os surgir. Não tenha nenhum interesse por elas. Recolha a sua consciência para si mesma. Vividamente clara. Explicitamente consciente de estar consciente. E dessa quietude da consciência, conhecendo a si mesma, perifericamente, tome consciência das aparências surgindo no espaço da sua mente. Aparências puramente mentais. Também são aparências. Aí você viu, agora, você viu a raiva surgindo. A raiva é apenas uma aparência mental. Então, que bom que aquele som
fez você ver claramente uma aparência interna surgindo, que é a raiva, e você simplesmente permanece consciente de que apenas do surgimento, de como ela é. Um movimento de energia associado a uma história. Mas é engraçado como desperta o pior em nós. E a gente, que a minha vontade era de ter um drone e jogar uma bomba lá, né? Explodir tudo, né? Tá, mas aí você observa Então, aí esses eu falei, pensamentos que não, surgiram. então, isso tudo eu fui observando, porque o Isso. barulho não dava para Isso é controlar. É que eu prática, sempre. Cris. Isso é prática, Cris. Isso é prática. Isso é prática, funcionando. Tá? Não tá sendo a prática que a gente tá cultivando agora aqui, mas. E tá sendo, de certa forma, porque você tá vendo. E aí o ponto é você tentar não se fixar. Deixar a consciência perceber, e aí tentar soltar ela, deixar a história se desvanecer. Como ela surgiu, de onde ela surgiu, ela acessa. Certo? Claro que você vem aquele momento assim, vem aquela energia, vem a raiva, mas você vai ver o processo de dissolução. Vai ver o processo de surgimento e o processo de dissolução. Isso é um samsara surgindo. É como se fosse um sonho rápido. Sonho da vigília, na meditação. Porque o nosso sonho à noite é exatamente assim. Vem uma história, se desenvolve e cessa de novo no mesmo lugar de onde ela veio, do substrato. Certo? Na meditação a gente está vendo exatamente o sonho da vigília surgir. Só que você está no laboratório, observando. Esse é o ponto. Certo? E é exatamente assim que a gente opera a cada instante, diante de cada circunstância. Esse burburinho interno, externo, interno, se confundindo e a gente rolando a nossa vida, o filme da nossa vida, né? Então, maravilhoso. Então, e dessa quietude da consciência, conhecendo a si mesmo perifericamente, tome consciência das aparências surgindo no espaço da sua mente. Aparências puramente mentais. Você pode tomar consciência de pensamentos discursivos, bate-papo e comentários mentais, aí julgamentos, blá, 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 coisa desconexa, opinião, blá, 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 coisa que fica, né, uma voz que não para. Então, você também pode tomar consciência de vários tipos de imagens mentais que surgem. Então, quaisquer aparências que surjam no espaço da sua mente, simplesmente esteja consciente delas. Essa é a instrução. Note-as, sem nomeá-las. Sem gerar, elas vão surgir involuntárias. Esses são os pensamentos involuntários. Eles vão surgir involuntariamente. O ponto é agora a gente não criar, não pensar o pensamento, que é criar uma narrativa em cima do que está surgindo. Esse é o ponto, certo? Então ele diz, são note-as, muito importante, sem nomeá-las, sem se identificar com elas e sem reificá-las. Esteja apenas, simplesmente consciente delas. Sem avaliá-las como boas ou ruins, agradáveis ou desagradáveis, apenas esteja consciente delas. Esse é o desafio. E mesmo que essas aparências sejam de longa ou curta duração, ou sejam prazerosas ou desprazerosas, grosseiras ou sutis, virtuosas ou não virtuosas, sejam elas quais forem, apenas deixe que elas sejam como são. E apenas esteja consciente delas. Aí, voltando aqui, sem nomeá-las, sem se identificar com elas, sem reificá-las, sem querer fazer nada com elas, sem tentar acabar com elas, sem tentar alterá-las ou perpetuá-las. A chave é estar presente, simplesmente exatamente a gente vai ver lá no texto, é atenção plena, firme e introspecção vigilante. Deixe que elas sejam como são. Dudjom Limpa ofereceu uma analogia de um pastor com seu rebanho de vacas e iaques, pastoreando-os em uma vasta planície, simplesmente observando-os, sem tentar controlá-los, sem tentar fazer qualquer coisa com eles, apenas observando os animais. Então, nessa prática, o Dudjom Limpa ofereceu uma analogia. Você vai observar os seus pensamentos como um pastor observa suas ovelhas. E nós fazemos a mesma coisa com os nossos pensamentos. Somos como um pastor cuidando do rebanho dos nossos pensamentos. Apenas
Esse apenas é que é o problema. Apenas que não é fácil. Porque não é fácil. Porque a gente vai estar lidando com hábito, energia de hábito. Esse é o ponto. Então, apenas observamos o que surge na nossa mente. Simplesmente observamos os pensamentos, imagens, o que for, sem tentar controlá-los ou modificá-los. Apenas observamos o que surge na nossa mente. Então, essa é a chave da prática, né? E distinga claramente, na sua experiência, a diferença entre a quietude da sua consciência e os movimentos dos pensamentos. Porque você vai perceber nesse processo, enquanto você está fazendo a prática, que tem momentos que você está claramente consciente da quietude da consciência e não tem nada surgindo. Aí daqui a pouco, aí você percebe o movimento. Aí agora, depois você percebe a consciência. Depois você percebe a consciência que está vendo o movimento. Depois você percebe o movimento. Aí ele diz, esse é o estágio inicial da prática, até a gente vai concluir essa fase 1, na atenção plena unifocada, quando a gente não vai mais ficar nessa, que o Lama vai explicar no próximo vídeo que a gente vai ver, nessa coisa, consciência, movimento, quietude, movimento, quietude. A gente não vai ficar vendo claramente, consciente, mas alternativamente. A gente vai ver simultaneamente. A gente repousar simultaneamente a quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. Não vai mais perder, não vai mais ser duas experiências separadas. Vai ser claramente uma experiência. Né? Vai ser simultâneo. Aí ele vai dizer, então distinga claramente e vamos então continuar praticando em silêncio na próxima, até os minutos da sessão. Então essa foi a instrução, só para a gente aproveitar como uma parte do estudo, mas está lá disponível, né? O PDF na página lá na nossa drive, né, do nosso estudo da Aquietando a Mente lá na descrição do grupo, do WhatsApp, certo? Se alguém tiver dificuldade de encontrar, me pergunta lá no Zap que eu mostro, certo? Caminho. Bom, então vamos lá pro texto, tá certo? Ou alguém quer fazer algum comentário assim? A gente vai ver já viu muitas vezes essa prática, a gente ainda vai ver muitas vezes, vai fazer ainda muitas vezes, porque é ela que a gente vai ter que acumular, certo? Mas aí vai ter umas nuances. A próxima terça, a gente vai fazer junto com o Lama, vendo o vídeo do retiro, ele vai fazer uma prática que ele vai conduzir claramente, para que a gente faça essa distinção da quietude da consciência e dos movimentos da mente. Vai explicar antes por que é importante a gente fazer essa distinção. Essa é a porta de entrada da prática. Sem isso, a gente não vai realmente conseguir compreender a prática, certo? Fazer a prática, certo? Então a gente vai, no próximo texto, a gente vai olhar de novo isso. Então vamos voltar lá para o texto onde a gente parou, no Aquietando a Mente. A gente vai estar na página 129, nos comentários da página 129, mas eu vou ler de novo o texto da página 126, que é o textinho que ele está comentando aqui. A gente não terminou ainda os comentários do Lama dessa parte do texto, né? Ele está falando agora das obstruções psicofísicas que surgem nas pessoas que não conseguem, né, não conseguiram fazer aquele teste das 3 semanas fundindo a mente com espaço, com espaço externo, colocando a mente por 7 dias num objeto externo, e mais 7 dias colocando a atenção numa esfera sutil no coração. Então ele diz, por que as pessoas, então, alguns não conseguem acalmar os seus pensamentos, porque a sua mente é muito agitada, e eles experimentam dores desconfortáveis e doenças no coração, no canal de força vital e assim por diante. A gente vai sentir desconforto físico, no corpo, desconforto na energia e na nossa mente. Assim, a gente vai sentir muito desconfortável. Dores, né? Bloqueios de energia. Então, aqueles com mentes instáveis, com uma constituição ligada ao elemento ar, ou com mentes grosseiras, podem cair na inconsciência ou deslizar para um estado de transe. Tais pessoas devem relaxar e permitir que os pensamentos sejam apenas o que são, observando-os continuamente, com atenção mental plena, firme e cuidadosa introspecção.
Então, nessa prática, a gente vai cultivar essas duas faculdades. A atenção plena, firme, e a cuidadosa introspecção. Certo? Que são os fatores mentais importantes no caminho de Shamatha. Que naquele caminho que tem que a gente vê o mongezinho correndo atrás da mente, que o macaquinho tá lá na frente puxando, aquelas duas ferramentas na mão dele, a machadinha e a corda, são exatamente, a corda é a atenção plena, que você vai, encontra o objeto, segura o objeto, mantém o objeto, e a introspecção é a espadinha que vai monitorando para saber se está realmente presa ou não está presa, se o objeto está ou não, se você está ou não sustentando o objeto, né? Lembrando do objeto, mantendo o objeto em mente. Aí a gente viu a primeira parte desse comentário, onde ele falou dos equilíbrios de energia, que principalmente da prática que você visualiza a questão, né, a imagem interna, mental, né, interna. Então ele disse que não é interessante para nós que ocidentais, que tem uma constituição do elemento ar desequilibrado. Então é difícil para nós, realmente. E aí a gente vai seguir o comentário agora da segunda parte, onde ele vai falar, para nós devemos relaxar, né? Pronto, a gente parou aqui, né? O último parágrafo que a gente leu foi esse aqui. Para aqueles com mentes estáveis, aqui, né? Ele falou, né? O estilo de vida tibetano tradicional é relativamente sutil. O estilo de vida aceito na modernidade é grosseiro. No caso tibetano, quando você tem todo aquele amplo espaço e poucas coisas acontecendo nele, você é obrigado a prestar atenção ao que está acontecendo. Como as coisas que estão acontecendo são relativamente sutis, as mentes que observam, né, essas poucas coisas num grande espaço tornam-se também sutis. Já nós, no Ocidente, nós temos muito movimento, a nossa experiência é muito agitada, então nossas mentes se tornam grosseiras, né? Aí ele fala, então para aqueles com mentes estáveis, constituições equilibradas, mentes sutis, focar um bindo pode levá-lo diretamente a atingir Shamatha. Será uma Shamatha bastante profunda, porque estarão direcionando toda a energia para o interior dos seus chakras cardíacos, para um ponto bem pequeno, com 5 cores. Será perfeitamente adequado para eles. Mas, para muitos praticantes modernos, essa não é uma técnica apropriada. Certo? Então, agora ele vai trazer a prática para os alunos que não conseguiram sustentar a quietude, a estabilidade, com aquelas 3 práticas que ele deu inicialmente. Ele falou, né? Para quem tem, né, faculdades medianas ou superiores, nem vão precisar fazer, porque já, quando estavam investigando a natureza da mente, já passaram para a Rigpa, pá, direto. Para faculdades medianas e inferiores, se fizerem aquele teste, pode ser que consigam atingir Shamatha, né? Mas aí, outros não vão conseguir. Então, aqueles com mentes grosseiras devem relaxar e permitir que os pensamentos sejam apenas o que são, observando-os continuamente com atenção mental plena, firme e cuidadosa introspecção. Então, todo o trabalho vai ser desenvolver essas duas ferramentas. A prática de Shamatha é desenvolver, na verdade, são 6 poderes. 2 é a atenção plena e a introspecção. Né? Deixa eu só mostrar. Mas aí não. Eu queria fazer deixa eu mostrar, fazer um paralelo aqui rapidinho, só pra gente ver aqui. Porque a gente vai ficando claro pra nós. Sorry. Eu acho que não compartilhei. Peraí. Deixa eu compartilhar aqui o quadro dos 9 estágios de Shamatha. Então, os 6 poderes que a gente vai desenvolver nos 9 estágios de Shamatha é o poder, aqui são os 6 poderes. O poder de compreender as instruções, que é o poder do ouvir. Pensar a respeito da prática, contemplar, compreender, saber fazer a prática claramente. Depois vem atenção plena, introspecção, e aí vem entusiasmo e familiaridade. Então, esses são os 6 poderes que a gente vai viver. Mas a atenção plena e a introspecção, veja, a atenção plena surge aqui, de fato, no terceiro e quarto estágios, que é quando você tem uma atenção ressurgente e uma atenção constante. Depois, a introspecção entra em cena quando você agora já tem atenção plena, agora vai monitorar a atenção plena com a introspecção. Que aí você vai desenvolver a atenção disciplinada e a atenção pacificada. Quando você tem isso, aí você entra na atenção plenamente pacificada. Aí vai surgir um entusiasmo pela prática. Aí você vai ter uma atenção plenamente pacificada e a atenção unifocada.
que é o 8º estágio aqui, dos 9. Que é mais ou menos, a gente vai chegar no primeiro estágio desses 4 rápidos estágios dessa abordagem Dzogchen de Shamatha. Certo? Então, só para a gente ter uma noção. Atenção plena e a introspecção são as 2 ferramentas fundamentais aqui no caminho de Shamatha. E esse caminho nosso é um caminho de Shamatha, né? Só que é uma Shamatha do Dzogchen. Uma Shamatha especial que já vai direto para o cerne, que é encontrar a experiência da quietude da consciência. Em meio aos movimentos das aparências. Aí, no caso, você vai tomar a mente como caminho. Então, a gente vai olhar para a mente primeiro. Para aí a gente poder encontrar a base da mente, né? Que é a consciência substrato. Essa é a nossa mente comum, né? Então, voltando para cá. Então, ele vai dizer, então, para nós, com mentes grosseiras, devemos relaxar e observar continuamente com atenção mental plena firme, cuidadosa introspecção, deixando os pensamentos serem o que são, né? E observar. Notem a ênfase em devem relaxar. Então, a gente não pula essa presta atenção nisso. Então, essa prática nossa tem que estar muito, principalmente essa, porque ela é mais sutil. Então, a gente tem que trabalhar muito com essa coisa do relaxamento. Não só relaxamento no corpo, como a quietude do nosso prana, nossa energia. A gente não passa por cima disso. E o Lama, nesse retiro agora desse ano, de 8 semanas, ele deu muita ênfase na importância da gente estabelecer a fala em seu estado natural. Esse silêncio interno da mente. Estabelecendo a respiração no seu ritmo natural. Ou seja, equilibrando o nosso prana, que vai ajudar a equilibrar o sistema nervoso, equilibrar a energia cinética da mente. Aí a gente está pronto para realmente tomar a mente como caminho. Certo? Aí ele vai dizer, então, aí, sempre, nessa perspectiva, o corpo está relaxado, a respiração está no seu ritmo, tá tudo calmo, tranquilo. É com essa base que a gente vai tomar a mente como caminho. Relaxados. Então, ele coloca isso em primeiro lugar, relaxar. Como muitos de nós estão esgotados, o primeiro passo é relaxar. Nossas mentes estão tão estressadas, confusas e instáveis. Portanto, apenas relaxe. Permita que a sua consciência esteja espaçosa e quieta. Então, aquela preparação, estabeleça o corpo, a fala e a mente, seus estados naturais, é muito importante para a gente iniciar a prática. Então, deixa a mente calma, clara, aberta no momento presente, espaçosa. E aí, a consciência está agora permeando toda a experiência, aberta, clara, relaxada. É desse lugar que a gente vai observar os movimentos da mente. Permita que a sua consciência esteja espaçosa e quieta. Se deseja atingir Shamatha, mas a sua mente está habitualmente instável e confusa com os pensamentos, a sua prática será imensamente frustrante. Você quer algo que não está conseguindo obter. Essa é a natureza da frustração. A frustração o amarra com nós apertados. Então é para gerar um problema. Se a gente praticar assim, nessa condição de não estando relaxado, não estando com a mente espaçosa, a consciência clara e espaçosa, observando desse lugar, a gente vai gerar frustração, vai gerar problema no corpo, na energia, e a gente vai desistir. Certo? Então, ela o deixa tenso, a frustração deixa você tenso, contraído, infeliz, emocionalmente desequilibrado, o que não é uma boa plataforma para Shamatha. Isso significa que nós, pessoas normais, mentalmente hiperocidentais, não temos chance de atingir a iluminação? Deveríamos nos afastar da prática do Dharma e apenas nos divertir e rezar para renascermos em uma terra pura? Lá para o Buda Vitala e pronto? Não. Não é o caso. Há uma técnica que abre essa porta. E se conseguirmos atravessar essa porta, poderemos avançar em direção ao Dzogchen. Deixa eu só ver aqui onde eu queria. Ok, vamos seguir mais um pouquinho. Tá. Então, há uma técnica que podemos avançar em direção, que é essa, tomar a mente pura como caminho. Mais uma vez, relaxe.
Relaxe e deixe os pensamentos serem como são. Essa é a base da prática. É a instrução principal da prática. O que não quer dizer que você deva ter uma preferência por não ter pensamentos. Memorize isso. Você vai relaxar, deixar os pensamentos serem como são, e você não, com isso, não vai ter nenhuma preferência por não ter pensamentos. Você não precisa suprimir os pensamentos. Tentar fazer isso, é claro, levará à frustração e vai gerar mais pensamentos. Você vai gerar uma confusão interna. Então, permita que os pensamentos sejam apenas o que são. Isso significa que você não os interrompe. Porque você vai diferenciar claramente o fluxo de pensamentos involuntários do bate-papo mental, da fixação a pensar os pensamentos. Entendeu? O pensamento surgir involuntariamente é uma coisa. Agora, você ser capturado pelos referentes dos pensamentos e começar a pensar os pensamentos já é pensar o pensamento. Certo? Aí você foi capturado pelo pensamento que surgiu involuntariamente. E aí você vai gerar um monte de delusão. Certo? Em cima disso. Então, ele vai dizer... Então, ele vai dizer, você permita... Então, você não precisa suprimir os pensamentos, porque eles vão surgir. Os pensamentos involuntários. Tentar fazer isso, é claro, levará à frustração. Permita que os pensamentos sejam apenas o que são. E isso significa que você não os interrompe. Você não tenta forçá-los a se calar. Você nem mesmo tenta criar espaço em torno deles, ou torná-los menos densos. Você não tenta fazer absolutamente nada com os pensamentos. Você apenas os testemunha, como um pastor testemunha lá as ovelhas. Relaxe e permita que os pensamentos sejam apenas o que são. Experiencie os pensamentos como pensamentos. Isso é uma coisa muito libertadora, gente. Só a gente conseguir fazer isso algumas vezes, isso é muito poderoso. A gente vai perceber que a gente pode estar livre dos conteúdos internos que surgem na nossa mente. Porque a gente vai surgir. O que vai surgir? Os nossos padrões kármicos. E a gente pensa que está preso a eles. Mas a gente não está. Nessa parte a gente vai ver essa liberdade. Claro, a gente não vai fazer ela perfeitamente. Então estamos no treinamento. E é uma familiarização. Quanto mais a gente praticar, mais a gente vai se familiarizar. Mais a gente vai ver os processos que mais nos arrastam, menos nos arrastam. Onde a gente coloca mais esforço, menos esforço. Como aquilo que a gente não consegue soltar, consegue soltar. E a prática, a instrução é só essa. Percebeu que foi arrastado? Solta, relaxa. Solta o que arrastou. Volta lá para a quietude da consciência. E observa o que surgiu de novo. É só isso que tem que fazer. Certo? Então, qual é a diferença, então, entre essa abordagem e simplesmente permanecer desorientado? Ficar ali sentado com pensamentos vagueantes e sem fim. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A resposta está no nosso texto. Você tem que manter-se continuamente observando-os. Então, vai ter sempre a consciência do que está surgindo. Não é a consciência embolada no meio do campo, ou seja, é como se você estivesse na beira do rio, olhando a correnteza do rio. Você não vai cair no rio. Está, como ele diz, simplesmente permanecer desorientado com pensamentos vagueantes é você entrar dentro do rio e seguir os pensamentos. Blá, 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 pensar em tudo, blá, 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 foi no passado, presente, futuro, fez tudo, fez a agenda, blá, 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 pronto, você está perdido, você está dentro do rio dos pensamentos. Aqui não. Você vai manter-se continuamente observando-os. Você permite que todo e qualquer pensamento suja, pensamentos maldosos, pensamentos infelizes, você não vai criar, não é a ruminação aqui, é o pensamento involuntário. Veja a diferença, não é a ruminação. A ruminação você vai perceber que já está ruminando e solta ela.
Aí você experimenta uma quietude instantânea. Você soltou a ruminação, que é o pensar o pensamento. Mas aí daqui a pouco surge, pim, pim. Aí esse é o pensamento involuntário. Aí se você agora tenta se permanecer apenas observando e soltar. Com a consciência clara de que tá daquilo que surgiu. Deixa ele ir. Não tem problema. O que surgiu, o mais cabeludo que for, não tem problema. Não tem julgamento nenhum nessa prática. Acolher qualquer coisa que surgir na mente. Ele vai dizer, você permite que todo e qualquer pensamento surja. Pensamentos maldosos, pensamentos felizes, pensamentos longos, pensamentos curtos, pensamentos grosseiros, pensamentos sutis, imagens, emoções, tudo. Seja completamente desinibido, deixando os seus pensamentos surgirem em livre associação. Você não tem que dar dando satisfação para ninguém aqui agora. Então é completamente desinibido. Olhe para sua mente, veja, simplesmente veja o que acontece na sua mente. E deixe o pensamento e apenas observe. O pensamento mais maldoso que você já teve em toda a sua vida, se ele surgir, é tão bom quanto o pensamento de tomar refúgio nas 3 joias. Porque é apenas um pensamento. O pensamento maldoso é um pensamento. O pensamento de refúgio nas 3 joias é um pensamento, é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. É só pensamento. Certo? Desde que você não reifique e não, a partir dele não comece a fazer coisas. Né? Aqui nessa prática a gente só vai observar. Então, permita que os pensamentos sejam apenas o que são. Mas, ao invés de apenas permanecer desorientado, deixando-os girar num processo sem fim, você os observa continuamente. Do John Limpa sabe perfeitamente bem que você não fará isso sem falhas. Então, faça o melhor que puder, observando-os continuamente, com a atenção mental plena, firme e cuidadosa introspecção. O que significa que, com a faculdade da introspecção, você está monitorando a qualidade da sua atenção mental plena. Então, vamos olhar essas 2 qualidades aqui que eu separei. As 2 qualidades que a gente vai cultivar nessa prática. Atenção plena, mental, né? Porque é óbvio. Atenção mental plena e introspecção. Eu peguei aqui do Aquietando a Mente. Deixa eu ir lá. Do Aquietando a Mente, não, desculpa. Do Revolução da Atenção. No capítulo 4, que é o capítulo que vai ser onde você realmente domina, né, a qualidade da atenção, começa a dominar a qualidade da atenção. Deixa eu pegar aqui, deixa eu compartilhar aqui. Oh, por que você sumiu? Peraí, só um minutinho. Ok. Peraí que eu tô aqui, debatendo aqui com o Zoom. Então, no Felicidade Genuína, no estágio 4, atenção constante, ele vai falar que aqui é onde a gente, no estágio 4, o poder da atenção plena surge, né? No estágio 3 e 4. Então, aí lá na frente ele vai aqui. Nesse estágio, podemos dizer que você alcançou o poder da atenção plena, no estágio 4. Nas tradições Mahayana, indiana e tibetana, a atenção plena é definida como sendo a faculdade mental de sustentar a atenção sem esquecimentos ou distrações em um objeto conhecido. Aqui no caso, nessa prática a gente vai estar direcionando a nossa atenção para o espaço, o domínio da mente. E tudo que surgir nesse domínio. Então é ali que você vai manter a atenção, o espaço da mente e tudo que surgir no espaço da mente. Pode não surgir nada, você vai estar ciente da quietude da mente. Mas pode surgir um monte de coisa. Você vai estar consciente do que surgir. Então a atenção plena vai estar direcionada nessa prática para esse domínio, né? Espaço mental e tudo que surgir no espaço mental. Então, visto que a atenção plena evita que a atenção se desvie do objeto escolhido, ela também age como a base para a atenção unifocada, conhecida como samadhi, que é o objetivo
vai ser o objetivo da nossa prática, atingir o samadhi, a atenção plena unifocada. Porque a partir daí é que a gente, que é a primeira tipo de atenção plena que a gente vai desenvolver nessa abordagem do John Limpa, para depois a gente ter a atenção plena manifesta. A gente vai ver aquele quadrinho com os 4 tipos de atenção plena. A atenção plena manifesta, depois a ausência de atenção plena, que é quando a gente atinge o substrato, e depois a consciência auto-manifesta, que é a própria consciência substrato. Então a gente vai, mas o trabalho todo é estar aqui, nessa atingir a atenção plena unifocada. O esforço maior vai estar aqui. Né? O resto já não tem esforço. Né? Então, aí ele vai dizer, então, a atenção plena é importante. A Sangha define a atenção plena como o não esquecimento da mente com respeito a um objeto conhecido, tendo a função de evitar a distração. Tanto que nessa fase no estágio 3 e 4, a gente está em caminho. No estágio 4, a gente deixou de ter agitação grosseira e está tendo agora agitação média de nos pensamentos na mente. Vai ter agora, a gente não vai estar mais sob o domínio da agitação grosseira, a gente vai estar sob o domínio de uma agitação média. Tem agitação ainda, mas ela está menos intensa agora. A experiência é como a gente antes, no estágio 1, 2 e 3, a gente tem a experiência de o fluxo de pensamentos involuntários é como uma cascata. Assim, né? Já no estágio 4, e depois uma parte do 5, estágio 4 e 5, os pensamentos involuntários agora são como um rio, descendo um desfiladeiro rapidamente. Então já não é mais a cascata, mas tem um movimento, mas é como um rio descendo um desfiladeiro. No estágio 5. No estágio 6 e 7, que aí a gente já tem a atenção pacificada e a atenção plenamente pacificada, cuja introspecção já está funcionando e surgindo entusiasmo na nossa prática, aí os pensamentos involuntários são como um rio atravessando um vale lentamente. Veja, a experiência do movimento desses pensamentos involuntários vai se modificando, vai se acalmando, até a mente conceitual discursiva ser calma como um oceano sem ondas, e depois ela fica calma como o Monte Meru, inabalável. Certo? Então, é para onde a gente vai caminhar nessa prática com o atingimento de Shamatha, né? Então, ele vai dizer, então, a Sangha define a atenção plena como um não esquecimento da mente, né? Com respeito a um objeto conhecido, tendo a função de evitar distração. Da mesma forma, seu irmão Vasubandhu a definiu como o não perder o objeto da mente. Não perder o objeto. A mente não se distrai mais, não perde totalmente. Vem o pensamento involuntário, mas ela não se desengaja do objeto mais. Certo? Aí, vamos lá para frente um pouquinho, para a gente ver no estágio 5, ele vai definir a introspecção, que é quando surge a introspecção. Então, deixa eu ir lá, deixa eu ler aqui logo direto. Estágio 5, introspecção. Aí ele define, então. Enquanto os estágios 3 e 4... Sorry. Só um minutinho. Deixa eu tirar aqui. Enquanto os estágios 3 e 4 são alcançados com o poder da atenção plena, o 5º estágio é alcançado pelo poder da introspecção. O poder da introspecção é a faculdade de monitorar a qualidade da sua atenção. E essa habilidade precisa agora ser refinada para que possa detectar graus cada vez mais sutis de lassidão e agitação. O Buda se referiu a essa função da introspecção da seguinte maneira. Eu não vou nem ler aqui, vou logo direto para cá. Buddhaghosa traçou a seguinte distinção entre a atenção plena e a introspecção. A atenção plena tem a característica de recordar. Sua função é não esquecer. Ela é manifestada como guardiã. A introspecção tem a característica da não confusão. Sua função é a de investigar. A introspecção está ligada com a qualidade de prajna, ele vai dizer ali na frente, de sabedoria. Certo? Então, a atenção plena mantém o objeto claramente, lembra do objeto, mantém ali a consciência engajada com o objeto, e a introspecção monitora o fluxo da atenção plena com inteligência. Certo?
Até porque a introspecção ela vai funcionar mais intensamente no começo, depois ela vai ser cada vez mais sutilizada, porque senão ela vai atrapalhar o processo. Até que ela vai ser abandonada. No estágio 7º, você já abandona a introspecção. Não precisa mais. Senão ela começa a atrapalhar. Porque aí a atenção já não tem mais agitação. A gente vai estar com agitação. Vai ter superado a agitação. Vai estar só com a lassidão sutil e agitação sutil. Aí já tem um outro processo se refinando aí. Né? Então, aí ele vai dizer. Então, a atenção plena tem essa função de investigar. Ela é manifestada como escrutínio, como sabedoria, né? Investigação. E o seu contemporâneo, a Sangha, oferece uma visão notavelmente semelhante. A atenção plena e a introspecção são ensinadas, pois a primeira impede que a atenção se desvie do objeto meditativo. Né? Não perde. Enquanto a segunda reconhece que a atenção está se desviando. A definição de Shantideva da introspecção parece refletir ambas as visões. O Shantideva diz, em resumo, esta é a definição de introspecção, o exame repetido do estado do próprio corpo e da própria mente. Em toda a literatura budista, o treinamento de shamatha é muitas vezes comparado ao treinamento de um elefante selvagem, e os dois instrumentos principais para isso são a corda da atenção plena e a espora da introspecção. Aquelas duas ferramentas lá do monjinho correndo atrás do elefante, que é a mente, o treinamento da mente. E vocês veem que lá nos últimos estágios, a agitação que o macaquinho deixa, ele fica para trás. A lassidão que aparece no 3º ou 4º estágios, porque você percebe, depois que a agitação grosseira se acalma, é que você percebe os movimentos de lassidão, que é embotamento. Aí é o coelhinho que surge. Aí o coelhinho também vai se sutilizando, some, aí fica o mongezinho, não precisa mais da atenção plena, ele fica na frente do elefante, não precisa mais da corda da atenção, nem da introspecção, e aí o elefante simplesmente está dominado, senta lá na caverninha, os dois quietinhos, aí atingiu o shamatha, é o 9º estágio, né? A mente totalmente quieta, sob domínio, né? Sem agitações, sem lassidão. Aí ele vai dizer, então, a psicologia budista classifica a introspecção como uma forma de inteligência, prajna. A introspecção é uma inteligência, um monitoramento. E seu desenvolvimento tem sido um elemento importante da meditação budista há muito tempo. Uma faculdade mental semelhante, comumente chamada de metacognição, está atualmente sendo investigada pelos psicólogos modernos. Os pesquisadores cognitivos definiram a metacognição como o conhecimento dos próprios processos e estados cognitivos e afetivos. Esse monitoramento interno, né? Bem como a habilidade de monitorar e regular esses processos e estados de forma consciente e deliberada. Então, é uma inteligência, né, que auto-monitora os estados da mente, do corpo, né, e das energias aqui, no caso, das emoções também. Né? Essa parece ser uma área especialmente rica para a pesquisa colaborativa entre os contemplativos budistas e os cientistas cognitivos. Certo? Então, aqui, deixa eu só preparar aqui para a gente vai voltar para esse ponto aqui mais à frente. Então, deixa eu voltar para o aquietando a mente, onde a gente parou, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então ele vai dizer, então a gente não vai ficar na prática de tomar a mente pura como caminho, simplesmente desorientado. Não, a gente vai ficar observando os pensamentos involuntários com a atenção mental plena, firme e cuidadosa introspecção. Aí ele vai dizer, o hábito normal de ser capturado por pensamentos que o distraem, ou pela ruminação, blá, 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 que não para, o narrador interno, é o que eu chamo de distúrbio obsessivo compulsivo delusório, a doença de avidya. Nós, todos os seres que não estão iluminados, sofrem dessa doença
distúrbio obsessivo compulsivo delusório, certo? É a gente ficar o hábito normal de ser capturado pelos pensamentos, ups, sorry, sai daí, pelos pensamentos que o distraem ou pela ruminação. Blá, 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 a pessoa não para, a mente não para, né? Vocês já observaram isso, né? Então, os pensamentos surgem obsessivamente, mesmo quando queremos que eles se acalmem. Somos compulsivamente sequestrados por eles e a nossa atenção é absorvida por seus referentes. E assim, a mente vaga sem rumo pelos 3 tempos e 10 direções. É o macaquinho arrastando o elefante, certo? Sem chance. Enquanto o macaquinho estiver arrastando o elefante, sem chance. E nós, deludidamente, consideramos os nossos pensamentos como sendo claras e precisas representações da realidade. Nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Não estamos entendendo o que está acontecendo. Tendemos a achar que os nossos pensamentos representam toda a verdade sobre o que quer que estejamos pensando. Mas isso nunca é verdadeiro. Na melhor das hipóteses, os pensamentos captam apenas fragmentos da verdade. E na pior, eles consistem em pura ficção que tomamos como realidade. E nesses tempos de fake news, deep web, nós estamos ainda mais sujeitos a problemas. Muito, muito perigoso. Nós estamos vivendo um período muito difícil. Muito difícil, sim. Então, cada vez que ficamos presos nessas ruminações, é como se estivéssemos tendo um renascimento em um microcosmo do Sansara. Agora, ali, quando a gente surgiu um pensamento e você foi, é um micro Sansara surgiu. Você nasceu, uma identidade surgiu, e aí começou a pensar, até que aquilo soltou aquilo, né? Não estávamos conscientes quando caímos nessa cadeia de pensamentos pela primeira vez. E, enquanto estamos imersos nesses pensamentos, sem estarmos conscientes deles, somos arrastados pelos nossos antigos hábitos de desejo intenso e aversão. Por isso, vejam a importância que é essa prática. Mesmo que a gente consiga, a gente vai conseguir pouco no começo, soltar os pensamentos e ver que é possível observar os pensamentos sem se fundir com eles, sem cair no rio. E isso é liberdade, isso é vislumbres da liberação já acontecendo, entende? Então, não pense que é uma prática pequena e simples, é muito poderosa, muito poderosa. Toda noite ocorre um padrão similar quando entramos em um sonho não lúcido, quando sonhamos sem ter consciência do que estamos sonhando. Não estávamos conscientes quando o sonho começou, e enquanto estamos imersos nesse microcosmo do Sansara, que é o sonho, obcecados, compulsivos e deludidos, somos propelidos de uma situação de sonho para outra, pelas forças do desejo intenso e da hostilidade. Que aí os 3 animais vão estar. A ignorância, que exatamente é o não reconhecimento do que aconteceu, de que nós estamos fundindo com o pensamento, e aí tudo que vem está ligado à aversão e a desejo. Apego e aversão. São os 3 venenos, né? Então, esta prática de tomar a mente como caminho é um método para nos tornarmos lúcidos durante o estado de vigília com respeito ao fluxo de pensamentos. Nós os reconhecemos pelo que são, como se nos tornássemos lúcidos em um sonho. E ao fazer isso, então, simplesmente parar, sentar por alguns minutos, a gente devia cultivar isso todo dia. Nem que seja 10 minutos. Começa com 10 minutos. Depois 15 minutos, 20 minutos. Mas isso é a sanidade profunda da nossa mente. E aí vai nos gerar a possibilidade da gente gerar essa mesma sanidade no sonho. Que se a gente começar a gerar na vigília, a gente leva para o sonho. Porque é um hábito que a gente vai estar construindo, né? O hábito de estar presente. Então a gente vai levar para o sonho, naturalmente, né? Então, e aí vai levar para a morte, momento da morte. No bardo, enfim. Então nós o reconhecemos pelo que são. Então aqui, né?
Essa prática de tomar a mente como caminho é um método para nos tornarmos lúcidos durante o estado de vigília, com respeito ao fluxo de pensamentos. Nós os reconhecemos pelo que são, pensamentos como pensamentos, como se nos tornássemos lúcidos em um sonho. Porque nós estamos vivendo um sonho da realidade, que nós chamamos de realidade. É um sonho, porque nós estamos presos a uma quimera construída pelos nossos pensamentos. E ao fazer isso, rompemos a cadeia de obsessões, compulsões e delusões. Aqui está um caminho direto para a liberdade, que nos leva a uma liberdade cada vez maior, tanto durante a vigília quanto durante o sono. E essa liberdade pode nos levar à libertação infinitamente mais ampla quanto ao samsara como um todo. Que aí é a gente conseguir realmente atravessar, né, a consciência substrato para atingir Rigpa, a natureza última, né, da nossa mente. Sei que Cris está chegando a sua hora, fique tranquila. Mas aí, antes da gente ler esse tópicozinho aqui, eu queria ir lá de novo pro Revolução da Atenção, que tem um trechinho que o Lama vai falar dessa prática, né? Tomar a mente como caminho. Que é nesse momento, nesse estágio 5, ele vai sugerir que você mude a prática de atenção plena à respiração para atenção plena à mente, né? Aí ele diz aqui, no estágio 5, né? Ele está falando no estágio 5, ele diz assim: apresentarei agora a opção de avançar para outro método, após haver atingido o quarto estágio por meio da atenção plena à respiração. Esta é a prática, esse outro método que ele vai sugerir, é a prática de estabelecer a mente em seu estado natural, uma técnica que o prepara diretamente para as práticas de Mahamudra e Dzogchen, duas tradições de prática contemplativa que são focadas na realização da natureza da consciência. Então, tanto o Mahamudra como o Dzogchen, ela vai nos levar a realizar a natureza da consciência, né? Primeiro a consciência substrato e, por fim, na verdade, a consciência primordial a gente vai realizar. Consciência, né, que é a Rigpa. Aí ele vai dizer, então, essa prática de estabelecer a mente em seu estado natural é uma técnica que o prepara diretamente para as práticas do Mahamudra e Dzogchen. Na tradição Theravada, existe uma prática semelhante, chamada de atenção plena sem suporte. Então, assim como a atenção plena à respiração, esse método é especialmente apropriado às pessoas cujas mentes são propensas à agitação e à turbulência conceitual, tendo a vantagem extra de fornecer um insight profundo sobre a natureza da mente. Porque a gente já está olhando diretamente para a mente. Vai estar tomando a mente como caminho. Então já mata 2 coelhos com uma só cajadada. Treina a atenção, né, e a olha diretamente para onde a gente deve olhar, que é a nossa mente. Né? Então, Dudjom Limpa, mestre Dzogchen tibetano, aqui nós estamos no livro Revolução da Atenção, tá? Fui lá para o Revolução da Atenção, capítulo 5. Então, Dudjom Limpa, mestre Dzogchen tibetano do final do século XIX e início do século XX, comentou que essa prática pode ser a mais apropriada àquelas pessoas muito tensas, com mentes instáveis, que é exatamente esse momento que ele está dizendo lá, né? Nós, com mentes instáveis, que não consegue atingir chama, tá lá, né, tomando, né, lá, fazendo aquelas 3 práticas nos 21 dias. Então ela diz que ele é apropriada para as mentes muito tensas, com mentes instáveis, que podem encontrar grande dificuldade para praticar as várias técnicas de visualização para o desenvolvimento de shamatha, como o bindu lá no coração, as práticas do estágio de desenvolvimento, né? Então, o primeiro Panchen Lama, professor do 5º Dalai Lama, se referiu a essa prática como um método maravilhosamente habilidoso para os novatos aquietarem a mente. Então, legal a gente ouvir isso, né? A gente vai seguir mais um pouquinho, aqui, para aquietar a mente. Você pode começar a sua prática de shamatha com esse método e continuar com ele durante todo o caminho, até atingir shamatha. Então, você pode pegar tomar a mente como caminho desde o estágio inicial de shamatha até o final. Pode usar ele como método único, certo? Você não precisa fazer, como ele sugere aqui no Revolução da Atenção, os 5 primeiros estágios com atenção plena na respiração, e depois, só no 5º estágio, trocar para a mente. Você pode ficar, se você acha que você se conecta com essa prática, já toma ela e já faz todo o caminho de shamatha com ela. Você não precisa começar praticando atenção plena na respiração. No entanto, muitas pessoas acham esse método difícil, por serem constantemente arrastadas por seus pensamentos.
Se você confiar na instrução, realmente começar a se familiarizar com a instrução, tiver confiança, tiver uma conexão assim com o do John Olímpico, com o Lama Lolas, que está trazendo essa coisa assim, dando lung, dando energia. Você confiar e fazer, então pode ser que a gente vá avançar. Se a gente sentir que a gente não consegue, a gente dá um passo atrás. Faz prática de atenção plena na respiração primeiro, para depois ir se familiarizando com. Pode iniciar sempre com atenção plena na respiração, depois toma a mente como caminho, que aí vai acalmando um pouquinho a tua mente, certo? Se você tem dificuldade já de começar com atenção plena na respiração, ou com atenção plena na mente. Então, embora muitas pessoas pratiquem meditação para atingir estados alterados de consciência, na perspectiva budista, a forma habitual como nossa mente opera e que sofremos a influência de desequilíbrios como anseios, ansiedade, estresse e frustração, eles já são estados alterados de consciência. A prática de estabelecer a mente em seu estado natural foi concebida para nos liberar dessas perturbações habituais da consciência, permitindo que a mente se estabeleça gradativamente em seu estado natural. O estado natural da mente, de acordo com os contemplativos budistas, é caracterizado por 3 qualidades: bem-aventurança, luminosidade e não conceitualidade. No caso aqui, o estado natural seria a gente repousar na base da mente comum, que é a consciência substrato. E essas são as qualidades da consciência substrato. Não conceitual, bem-aventurança, luminosidade, não conceitualidade. Creio que essa é uma das descobertas mais notáveis em relação à natureza da consciência, demandando, por isso, uma pesquisa colaborativa entre os cientistas cognitivos e os contemplativos. Então, assim, Lama está falando também sempre dessa perspectiva, né, de que há muito que trocar com a ciência, principalmente com as ciências cognitivas, psicologia, né, neurociência, enfim. Porque tem muita coisa interessante aqui para trocar, né? Deixa eu agora trocar de novo o livro, vamos voltar para o... Gente, já vamos encerrar, mas eu queria só dar um spoiler do que vem a seguir. Então, a gente vai... Na próxima terça, a gente vai focar nessa instrução aqui, certo? Que é, ele vai dizer, então, aí ele segue, né, dizendo, a quietude, que é o texto raiz, a quietude, ele primeiro falou, tome a mente, a gente deveria relaxar, tomar a mente impura como caminho, e com cuidadosa, deixar os pensamentos serem como são, observando-os com cuidadosa atenção plena e cuidadosa introspecção. Aí ele vai dizer, a quietude, sem pensar em coisa alguma, é chamada de quietude no domínio da natureza essencial da mente, que é a consciência substrata. Os movimentos e surgimentos dos vários pensamentos são chamados de flutuações, ou movimentos, né, da mente. Não permitir que quaisquer pensamentos surjam sem serem notados, que nenhum pensamento passe despercebido, mas reconhecê-los com atenção plena e introspecção é chamado de consciência. Com essa explicação, atinja a compreensão desses pontos. Então, compreenda a quietude, o Lama vai dizer, aqui natureza essencial se refere à natureza convencional, ou seja, a consciência substrata, porque nós não estamos ainda falando da natureza útil. Assim como os movimentos e aparências de vários pensamentos são chamados de flutuações, aqui também há vários paralelos interessantes com a física. De acordo com uma moderna teoria, o vácuo do espaço contém flutuações. Pensa-se que massa e energia consistem em flutuações do próprio espaço vazio. O Lama estudou isso um pouco na tese dele, né, lá do doutorado dele, foi a energia do espaço vazio, né? Porque é isso que a gente vai chegar quando a gente atingir chama. A gente vai chegar nessa quietude da consciência substrata e ver que ela é plena. Ela é luminosidade, não conceitualidade, bem-aventurança. Ela tem e dela surgem todas as aparências, né? Da consciência substrata surgem todas as aparências, né? Então, aqui de maneira similar, pensamentos, emoções, todos os conteúdos da mente não têm existência separada da consciência substrato. Eles não são vistos como fenômenos isolados, que de alguma forma invadiram o espaço da mente. O que nós estamos vendo, na verdade, é o espaço da consciência se tomando forma através dos pensamentos. Aí quando está quieto, é a quietude da própria consciência substrata.
Quando tem movimento surgindo, é o movimento da mente. E aquilo que observa, claramente, como ele disse aqui, né? Não permitir que quaisquer pensamentos surjam sem serem notados, que nenhum pensamento passe despercebido, mas reconhecê-los com atenção plena e introspecção, é chamado de consciência. Então, é isso que a gente vai praticar nessa. A gente vai cultivar isso. Tá consciente da quietude em meio aos movimentos, né? Ele vai dizer. Então, reconhecer. Então, as aparências para a mente não são nada além de flutuações desse espaço da consciência. Elas são um espaço, um vácuo tomando forma. Reconhecer pensamentos com atenção plena e introspecção é chamado de consciência. Mas isso aqui não é Rigpa. É apenas estar consciente, de forma simples e direta. Com essa, que não deixa de ser Rigpa no sentido de ser um raio de Rigpa. Porque essa cognoscência é a qualidade de Rigpa também. Luminosidade e cognoscência são qualidades de Rigpa. Então, nesse sentido, é Rigpa. Mas não é Rigpa ainda, porque não atravessamos a consciência substrato ainda. Nem chegamos nela ainda, nem estamos repousando nela, certo? Então, isso é apenas, não chegamos no sol, estamos no raio do sol, mas não chegamos no sol. Então, isso é apenas estar consciente, de forma simples e direta. Com essa explicação, atinge a compreensão desses pontos. Nós agora receberemos instruções práticas. Então, aqui, a gente, né, agora ele vai começar a apresentar as instruções de como tomar a mente impura como caminho. Mas ele deu essa preliminar importante, que é reconhecer a quietude da consciência, claramente, dos movimentos da mente, e estar consciente desses movimentos. Certo? Então, no próxima terça-feira, a gente vai ver o vídeo de 2019, onde ele explica exatamente esse ponto, e aí conduz a prática, dando mais dicas para a gente reconhecer a quietude da consciência e os movimentos da mente, certo? E aí a gente vai seguir um pouco com o ensinamento do Tantra Vajra, que é similar a esse, e a gente vai pegar a explicação dele, que está maravilhosa, simplesmente. A gente vai aproveitar, porque é um ponto-chave, assim, para a nossa prática, certo? Eu achei que vai ficar rico para a gente, antes da gente seguir aí, a gente ouviu o Lama nesse vídeo 13 de 2019. Tá bem? Tudo bem, então? Estamos indo assim, mesmo sendo difícil, eu sei que é um desafio estarmos aqui enfrentando esse livro, essa instrução, mas porque não é uma instrução qualquer, é uma instrução muito profunda e muito direta. Então, o Vajra Essence é uma instrução essencial, direta, para você atingir o corpo de arco-íris em uma vida. A gente realmente praticar. Então, não é uma instrução qualquer. Então, só a gente estar ouvindo isso aqui, a gente já está ganhando méritos para nas vidas futuras aí, se a gente não atingir nessa corpo de arco-íris, se a gente pelo menos não atingir Shamatha, ou não atingir Chá no momento da nossa morte, enfim, a gente pelo menos ter esse karma, né? essas marcas no nosso fluxo mental para as próximas vidas. Mas cada vez eu acho o Alan Wallace muito mais brilhante, né? Ele é impressionante. Não, na Cada verdade, vez eu fico mais... ele fala assim, ele passou o quê? Jovem, ele chegou na Índia, acho que 20 e pouquinhos anos, e desde então ele dedicou a vida dele toda, ele encontrou o Dalai Lama, encontrou vários mestres importantes, aí encontrou o Gyatro Rinpoche, começou a treinar no Dzogchen, porque então ele estava treinando no Mahayana, né? No Theravada, depois no Mahayana, depois ele encontrou o Dzogchen. E ele disse, quando ele encontrou, foi por acaso que ele encontrou o Gyatro Rinpoche, podia ter encontrado qualquer outro mestre hoje, mas foi o Gyatro Rinpoche, que exatamente da linhagem, que sustenta a linhagem do John Limpa, né? E ele apresenta para o Lama Alam, ele dá Tudo. ele faz a transmissão, pede para ele traduzir, e pediu para o Lama Alam traduzir e fazer, né? E aí o Lama Alam recebeu recebeu esse néctar. Então ele diz assim, foi o ensinamento mais direto, de prática direta, mais profundo e mais detalhado, preciso sobre todo o caminho dos 9 anos. Porque nós estamos vendo a fase 1 de Shamatha, mas a gente, se você for ver o Vajra Essence todo, que ele deu agora pra gente em 4 anos, ele passou 4 anos dando a transmissão em retiros de 8 semanas, certo? Cada ano. Ele deu todo o texto, transmitiu todo o texto. É longo. É longo. Principalmente a fase 4, que ele vai dar
parte do caminho do estágio da geração e estágio da completude. E vai dar todo o caminho da geração e estágio da completude. Sadhana aí, Tudo. pacífica, tudo, todos os detalhes. É muito profundo o ensinamento do Vajrayasis, completo, assim. Aí depois tem aquela fase 6 maravilhosa, que eu acho que vai sair um livro do Lama Alan, que é quando ele explica, depois que você faz, ele dá a track show, aí que aí são mais curtos, aí ele traz as distinções claras entre mente, consciência, substrato, entre Dharmakaya e não sei o quê, aquelas distinções claras, assim. O Lama Esquiva, acho que ele vai publicar um livro dessas distinções, assim. Porque isso é preciosa demais. A clareza do John Limpa em assim, lapidar claramente as instruções, as experiências que você vai, para você não se perder aí. Porque o tempo todo ele está dizendo, você pode se perder, você pode se desviar. É muito fácil se desviar, se perder. Então ele vai É muito lapidando. Na fase 6 ele lapida. A gente que já tem o Tantra Vajra e Intenção Iluminada de Samantabhadra completo, as 8 fases, a gente vai lá na fase 5, depois na fase 4, fase 5, fase 6, a gente vai lendo todo o processo. O Vajrayana é muito extenso, certo? Eles são textos curtos, o Tantra Vajra e o Intenção Iluminada de Samantabhadra. Mas o Vajrayana é muito extenso, muito detalhado. Mas ali está a essência, no Tantra Vajra e no Visão Iluminada de Samantabhadra está a essência, assim, um pouco da coisa. A gente já tem uma noção, Então, assim, né? Quem sabe, mais à frente, esses ensinamentos do Lama estão disponíveis. Os de 8 semanas que ele deu, Vajrayana, todos vão estar disponíveis lá no site do SBI. Mas você vai ter que fazer primeiro a sequência toda, né? São 90 vídeos, tipo assim, né? Cada ano. Então, é longo o processo. Mas se a pessoa tiver conexão e quiser, tiver mérito, se joga, né? Mas é que se a gente atingir Shamatha nesta vida, eu acho que já foi um avanço, assim, né? Não vamos ter perdido tempo, assim. Encontrado o caminho, né? Eles tomaram o caminho autêntico, né? Ter encontrado o caminho, né? Irreversível, né? Que aí atingir Shamatha e ter vislumbres de Rigpa. Aí a gente encontrar o caminho autêntico, assim, não perder mais. Certo, queridos? Então vamos fazer a dedicação e até a próxima terça com o Lama. A próxima terça vai ser com o Lama. Vai ser muito bom. Então tá bom, deixa eu pegar aqui o... Ops, onde é que tá? Aqui. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonaditanche zipanim tognene pedrana panjeshin que ganachi balum trupaim si petsole droa droa show. Vamos fazer a aspiração para a grande perfeição. Que possamos conquistar a convicção na visão na qual Sansara e Nirvana são iguais. Que possamos ter uma habilidade consumada na meditação, um fluxo natural inalterado, não fabricado. Que possamos consumar a ação, uma espontaneidade natural, não intencional. Que possamos encontrar o Dharmakaya, além de toda aceitação ou rejeição. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos do Jina como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação.
Vamos fazer a prática dos ensinamentos do John Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicional. Por essa virtude possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Duda Orgin Lama Drugyune Droatikya Malupa Deisa Lagopa Show. Obrigada, queridos. Uma terça-feira de carnaval, nós aqui entrando nesses ensinamentos. Tá bom, tá bom. Muito bom. Obrigada, Flori. Obrigada, querida. Tchau, queridos. Boa noite. Obrigada, Até Flor. domingo. Não Tchau, perca o gente. domingo com a G. Beijo. Beijo.